aí, pessoal, beleza? Tio Gaspar na área. E eu tô aqui para atender um pedido de vocês, tá? Em relação a orientar quanto a como estudar, como se organizar em relação a esse estudo, para que se torne uma coisa mais efetiva, tá? Por vários motivos. Uns, porque às vezes tem dificuldade em pegar muitos conteúdos e organizar o estudo deles. Outros, porque tem pouco tempo e tem que fazer com que esse tempo se torne realmente um tempo produtivo, tá? Então eu vou dar algumas dicas aqui pela experiência que a gente tem em relação a como você obter esses resultados, beleza? A primeira coisa que eu coloquei aqui chama-se planejamento. A primeira coisa que você não pode fazer, tá, é o seu dia do estudo ser um dia aleatório. Tipo assim, ah não, hoje eu vou estudar biologia. Ah não, hoje eu estou com vontade de estudar história. Ah não, hoje eu estou com vontade de estudar geografia. Certo? Por quê? Você vai acabar acontecendo o quê? Você vai acabar estudando mais as matérias que você gosta, certo? E você vai deixar as matérias que você não gosta mais de lado. Você vai acabar continuando cada vez menos gostando dessa matéria, tá? Então, na verdade, o tempo que você vai dedicar à matéria tem que ser um tempo já planejado. E você tem que seguir à risca este planejamento. Por quê? Porque são duas coisas que isso aí leva. Isso aí te ajuda na organização e te ajuda a manter a disciplina. Porque não adianta, galera, não adianta, não existe milagre, tá? Não adianta você achar que você não vai fazer as coisas do jeito que tem que ser feito e, de repente, no dia, correto, tudo vai acontecer, tudo vai dar certo. Eu sei que o aluno tem muita fé, velho. O aluno acredita muito que as coisas vão acontecer a favor dele na hora H. Mas não é assim. Não existe milagre nesse quesito, galera. Não existe. É meritocracia, certo? Quem fez o que tinha que ser feito, consegue. Quem não fez, não vai conseguir, tá? Então, para você poder ter organização e ter a disciplina e manter a disciplina, é importantíssimo que você tenha o planejamento. Como assim o planejamento, Gaspar? Se você, na sua organização, estipular conforme o seu horário de estudo, tá? Porque cada turma, cada aluno tem o seu horário de aula semanal, tudo. Se você organizar que você vai estudar num determinado dia, tá? Matemática e história, beleza? Se você estipular que você vai estudar 2 horas de matemática e depois 2 horas de história, você tem que seguir à risca. 2 horas de matemática e 2 horas de história. Então, se toda terça-feira são 2 horas de matemática e 2 horas de história, você tem que seguir à risca. É óbvio que existem N fatores que podem te tirar desse planejamento no determinado dia. Às vezes você teve algum problema familiar, às vezes você teve algum problema de saúde, tá? Vários motivos. Cuidado só com o psicológico, para ele não te levar a ter aquela coisa tipo assim, ah, eu tô com uma dor de cabeça, eu tô com um mal-estar justamente no dia de estudar matemática. Ah, eu não sei o que lá, me deu uma dor de barriga no dia da matemática. Aí você vai prestar atenção, a pessoa só tem problemas de saúde no dia de estudar matemática. Cuidado com isso. Agora você foi lá, tá? Na terça-feira, você não conseguiu estudar matemática, tá? Você vai jogar ela para um outro dia, mas que não seja na quarta-feira. Você tem que ter um dia que seja no final de semana, aí depende do quanto você quer e o que você almeja, tá certo? Final de semana é segunda-feira, galera, não esquece disso, tá? Aí você joga para o final de semana. Por quê? Se você não conseguiu estudar na terça-feira e jogou para quarta, você já vai complicar o teu estudo da quarta, vai ter que jogar para quinta, vai virar naquele boró. Então, o ideal é, terça-feira é matemática, eu vou estudar matemática. Aconteceu algum problema, eu não consegui estudar matemática, joga para o final de semana, certo? Joga para o momento que você separou para isso. Beleza. Outra observação que eu quero fazer. Então tá, então eu já me planejei, eu já sei qual que é o dia que eu vou estudar cada matéria, certo? O que é importante eu ter na minha cabeça? Como estudar? Qual a relação entre teoria e exercícios? Pessoal, o pessoal tem um grande mal, tá? Que é na hora que vai estudar, principalmente a matéria de exatas, focar nos exercícios. Mas, Gaspar, não tem que resolver exercício para aprender matemática? Na verdade, você tem que colocar uma coisa na sua cabeça, tá? Dificilmente vai cair um exercício idêntico àquele que você fez na hora de resolver, de estudar. Normalmente vai cair um exercício conceitualmente idêntico. O exercício não vai ser idêntico. Então não adianta nada você ficar fazendo lá 300 exercícios, tá? Achando que aqueles 300 exercícios vão fazer vocês aprenderem matemática. Vai fazer vocês aprenderem física, certo? O que você tem que colocar na sua cabeça? Tá, existe uma relação entre entender, aprender e aplicar. O que é isso daí? O professor, certo? Ele vai fazer você entender a matéria.
Tá? Então, fazer você entender a matéria está com o professor. Fazer você aprender a matéria é com você. É você pegar toda a teoria que o professor deu e destrinchar conceitualmente aquela matéria. Mas quando eu falo destrinchar, é você saber cada vírgula que o teu professor colocou no quadro, cada exemplo que ele deu, conectar o exemplo que ele deu com a teoria que ele deu. É você destrinchar conceitualmente a aula. Somente depois que você fazer isso, você entendeu o que o professor explicou, você foi lá, destrinchou conceitualmente a matéria, ou seja, aprendeu o conteúdo, aí você vai poder aplicar. Por quê? Porque aí você vai resolver o exercício estando ciente do que você está fazendo, o porquê que você está fazendo cada etapa do exercício, linkando isso aí com cada conceito que você acabou de estudar. E se por acaso você travar em algum exercício, é porque tem algum conceito que você acabou de aprender que está ficando falho. Então o exercício, na hora de você aplicar, serve para isso. O exercício, certo? Ele é para diagnosticar aonde que estão as falhas conceituais. Porque uma vez que você aprende o conceito, você não esquece mais. Se você preocupa em aprender o exercício, você esquece. Dali um mês eu te pergunto o mesmo exercício, você não consegue fazer. Certo? E aí dali 6, 7 meses, na hora que for ter o teu vestibular, você vai lembrar daquele exercício que você fez no dia tal? Não vai. Você vai ter que lembrar conceito. Então vocês precisam colocar isso na cabeça de vocês. A relação teoria-exercício, a destrinchar conceitualmente a matéria, do aplicar a matéria. Beleza? Tá? E por último, galera, na hora que você for organizar o teu planejamento de estudo, sempre tente juntar a matéria que você tem maior dificuldade com a matéria que você tem maior felicidade. Certo? Por que eu digo isso? Não é matéria que você tem mais facilidade, é a matéria que você gosta mais de estudar. Certo? Porque a matéria que você tem maior dificuldade, normalmente é a matéria que te causa um pouco mais de desgaste. Então, para você poder dar uma quebrada nisso daí, você junta com a matéria que você tem maior felicidade. Como assim, Gaspar? Olha lá, vamos imaginar que você tenha muita dificuldade em matemática e que você tenha muita felicidade em estudar história. Então você vai ter que juntar matemática com história. Aí você vai dedicar 2 horas para matemática, e lógico, você vai se organizar conforme o seu tempo, meia hora, 1 e meia, 2 horas, 5 horas. Aí você vai distribuir o teu tempo conforme a sua necessidade, conforme a sua possibilidade, certo? Mas o importante você vai estudar matemática, que você tem maior dificuldade, com história, que você tem maior felicidade, certo? Você vai dar uma balanceada em relação àquele seu dia. Certo? Depois, física é outra matéria que eu tenho dificuldade. Qual que é outra que eu tenho felicidade? Biologia. Então, eu vou estudar biologia junto com física. Perfeito? Aí você vai se organizando. Outra coisa, tentando conectar esse dia com as aulas que você tem durante a semana. Para você poder ficar mais fácil de você... Tipo assim, não adianta você às vezes ter a aula tipo na quinta e você deixar para estudar matemática na terça. Porque ou você vai estudar matemática antes de você ter a aula, ou você vai estudar matemática só depois de alguns dias. Dá para fazer isso? Dá, é óbvio que dá para você fazer isso. Mas o legal é você não demorar tanto para estudar uma matéria, para você não ficar esquecendo aquela matéria que você já tinha entendido com o professor. Porque depois que você aprender, que você estudar conceitualmente a matéria, dificilmente você esquece. Mas entre esse período do entender até você aprender, às vezes você pode esquecer alguma coisa. Perfeito? Ok, então fica aqui a dica para vocês, o importante é ter essa organização, é ter esse planejamento e seguir a risca. Beleza? Tranquilo? Todos do fundo do coração? Então tá aí, galera. Qualquer coisa, chama o tio Gaspar, qualquer coisa dá um grito, tamo na área, tamo junto. Bom estudo para vocês, galera. Um abraço.